Quem investe tem o mesmo objetivo que qualquer comerciante, quer comprar barato para vender caro. Essa é a mais pura realidade. Mas para isso você precisa entender dos ciclos dos mercados. O comerciante sabe muito bem qual é o melhor momento de comprar barato e também sabe o melhor momento o melhor momento ou lugar para poder vender mais caro. Então, nos investimentos não é diferente. A gente precisa entender dos ciclos do mercado financeiro, como é que funciona para a gente poder comprar nos melhores momentos, que seria comprar na baixa, e vender nos melhores momentos, que seria vender na alta. Então, vamos entender como é que funciona o ciclo do mercado, trazendo analogias do nosso dia a dia de uma forma simples e fácil de entender. Você nunca mais vai esquecer como é que funcionam os ciclos do mercado. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Os ciclos existem basicamente tudo nas nossas vidas. As estações do ano têm ciclos, tudo tem ciclo nas nossas vidas, né? Inclusive as mulheres têm os ciclos hormonais, a gente tem o ciclo do ano, o ciclo da hora, tem ciclo de tudo que a gente possa imaginar vão ter ciclos. E os ciclos vão ter os topos, que são as fases máximas, e os fundos, que são as fases mínimas. Então, isso acontece em todos os ciclos. O que acontece no mercado financeiro é que muita gente acaba comprando aqui no topo, onde vão ter certas emoções, a gente vai falar sobre isso, e acaba desesperado e vendendo aqui no fundo. Então, a gente conhecendo sobre os ciclos, a gente vai evitar comprar aqui nesses momentos, e sim comprar nos momentos certos, que são os fundos, para a gente vender no topo, não comprar no topo. As instituições, as grandes instituições, grandes empresas que têm movimentações e estratégias bem definidas, esse é o momento onde elas estão vendendo. E aqui é uma ilustração dos ciclos, né, normais, ondulais, né, digamos assim, em formato de onda. Mas dentro do mercado financeiro, ele tem um formato um pouco quanto diferente. Eu trouxe aqui meio tosco, foi mal aí, galera, mas aqui é para representar mais ou menos as ondas que acontecem dentro desses ciclos. Dentro do mercado financeiro, a gente vai ver esses ciclos acontecendo em diversos tempos gráficos diferentes. Ou seja, se a gente der um zoom, a gente vai ver em tempos gráficos menores esses ciclos acontecendo também. E a gente der um zoom out, a gente vai continuar vendo esses ciclos em escalas diferentes, em proporções diferentes. Então, dentro do mercado financeiro, a gente encontra ciclos dentro de linhas do tempo diferentes, digamos assim. A gente se aprofundar na linha do tempo, a gente vai conseguir encontrar diferentes ciclos e tendências dentro desses ciclos. Né? Cada ciclo ele também vai estar dentro de alguma tendência. O ciclo pode estar dentro de uma tendência de alta, quando ele está iniciando a alta, ou ele pode estar dentro de uma tendência de baixa, quando ele está iniciando a correção. Então, ele também tem uns momentos diferentes. Aqui no mercado financeiro, esses ciclos funcionam através de alguns padrões e deixam alguns rastros também bem interessantes. Eles conseguem, as instituições têm muito capital, então elas não conseguem vender tudo aquilo que elas compraram no fundo de uma forma tão simples. E por isso elas deixam alguns rastros no topo e alguns rastros no fundo também, quando elas estão acumulando e comprando bastante. Inclusive, através desses rastros que a gente pode entender na análise técnica para poder entender os melhores momentos de começar a comprar no fundo e começar a vender junto com as instituições nos topos. Então, a gente agora já entendeu mais basicamente como é que funciona a arquitetura dos ciclos. Mas esses ciclos, eles têm momentos diferentes e eles têm ondas diferentes. Eu sei que é muito difícil a gente acertar, às vezes, o fundinho do fundinho, aquela zona mais específica ali do fundo, aquela zona mais pontual do topo, mas não é isso que a análise técnica está querendo trazer para a gente, e a gente também não precisa entender a esse ponto, a esse nível, para tentar achar o topo do topo do topo, o fundo do fundo do fundo, mas sim a zona de fundo, a zona de topo, e a gente conseguir surfar as tendências. Inclusive, essa expressão que tem usado no mercado financeiro de surfar a tendência, não sei se vocês já ouviram. Se vocês já ouviram, deixa aqui um comentário, eu quero entender como é que está o nível de conhecimento de vocês também. A gente usa essa expressão quem está dentro de uma tendência de acordo com ela. Ou seja, você pode surfar uma tendência de alta, como você pode surfar e lucrar em uma tendência de baixa também. Então, essa expressão se aplica para maré alta e para maré baixa. E é aí que eu vou entrar. O surf, ele funciona também no mar, né, com a maré alta e a maré baixa. Tem surfistas que preferem maré alta, surfistas que preferem maré baixa. Então, esses ciclos também acontecem no mar. E é, inclusive, muito interessante a gente entender como acontecem esses ciclos da maré, para a gente conseguir
entender melhor como é que funcionam os ciclos aqui no mercado. Porque, querendo ou não, essas ondas que eu tentei desenhar aqui, na verdade, seriam como se fossem realmente as ondas das marés altas e marés baixas. Então, vamos agora passar para a próxima página aqui, que eu vou trazer uma ilustração e uma comparação para a gente entender como é que funcionam as marés na prática, né, no mar mesmo, e como é que a gente consegue aplicar isso e transferir esse conhecimento para o mercado financeiro também. Para quem não sabe, a maré demora 6 horas para encher e 6 horas para esvaziar. E 30 minutos intervalo entre uma maré e a outra. Porém, quando a maré está enchente, ela tem características bem específicas. Então, quais são essas características que a gente vai poder usar muito bem dentro do mercado financeiro? E se você entender como é que funcionam essas características de uma maré cheia e as características de uma maré vazia, você pode ganhar muito dinheiro com isso, acredite. As marés cheias sempre vão ter ondas que vão iniciar ganhando a praia, né? Então vão vir em direção ao você que está aqui banhado, né? E quando elas vão recuar, elas já não mais recuam onde elas estavam antes. Elas vão recuar um pouco menos. E a próxima onda que vem, ela avança e já ultrapassa essa primeira onda e avança um pouco mais. E na hora que ela retrai, que ela volta, vocês não sabem, uma maré enchente, ela é composta por ondas que vão avançando e esvaziando, e pouco a pouco ela vai enchendo. E essas marés, essas ondas que vão chegando, o recuo delas sempre é menor do que o recuo da onda anterior. Então a gente sempre vai caracterizar uma maré cheia porque ela tem ondas que vão avançando e vão recuando menos do que as próximas. Isso vai configurando uma maré cheia. E quando a maré está esvaziando, é o contrário. Ela sempre vai vir uma onda e vai retrair mais do que a onda anterior. Então ela vai vir uma sequência de ondas, mas com retrações, ou seja, ondas que estão perdendo força e estão retraindo. Isso é uma característica da maré vazante. O mercado financeiro também é composto por essas ondas, só que de uma forminha e desenho um pouco diferente. Então vamos olhar agora que a gente já entendeu como é que funciona uma maré cheia e uma maré vazia dentro do mercado financeiro, como é que a gente pode aplicar isso, entender visualmente isso. E dentro do mercado financeiro, o que define uma maré alta, ou seja, uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. E no caso de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E, visualmente falando, o que é que significa isso? Que a gente vai ver fundos maiores do que o anterior, né? Sempre ele vai ter um fundo maior do que o anterior, mais alto. Ó. Um fundo mais alto, um fundo mais alto, um fundo mais alto, um fundo mais alto. E os topos, um topo mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto. Isso aqui configura, obrigatoriamente, isso tem que acontecer em toda tendência de alta. Você entendeu? Olha que visão isso aqui. Isso aqui é ganhar dinheiro, mano. Isso aqui, você entender isso aqui, como funciona isso aqui, ter paciência. Ou seja, você sabe que no mercado financeiro existem padrões e vão acontecer ele em todos os tempos gráficos. Se você quiser olhar uma maré de uma forma mais confiável, você dá um zoom out e olha tempos gráficos maiores. Você, em tempos gráficos maiores, identifica os topos e os fundos. O que eles estão fazendo? Eles estão ascendentes ou eles estão fazendo topos, topo descendente, topo mais baixo do que o topo anterior, topo mais baixo do que o topo anterior, topo mais baixo do que o topo anterior e topo mais baixo do que o topo anterior. O fundo mais baixo do que o anterior, fundo mais baixo do que o anterior, fundo mais baixo do que o anterior, fundo mais baixo do que o anterior. Tendência de baixa. Entendeu? Se você entende essa configuração, o preço vai deixando rastros, a movimentação vai deixando rastros. Assim como as ondas no mar também deixam rastros. Então, se a gente chega na frente do mar, a gente também consegue olhar para o gráfico de Deus, que é a areia, e a gente consegue identificar ali, olha só, a maré está deixando rastros e está cada vez mais se afastando. Eu estou vendo rastros descendentes. Eu acredito que a maré está vazante, está uma maré decrescente, maré de baixa, chegando. Se eu estou vendo que o mar está avançando e a areia está seca, e eu estou vendo onda cada vez mais molhando a areia seca,
eu já deduzo que a gente está vendo topos e fundos ascendentes e então estamos em uma maré de alta. Ou seja, no mercado financeiro, a mesma coisa. Está fazendo topos e fundos ascendentes, maré de alta, topos e fundos descendentes, maré de baixa, tendência de baixa. Essas tendências acontecem em todos os tempos gráficos. Então você não vai confiar em olhar no gráfico de 1 minuto e identificar no gráfico de 1 minuto que tem topos e fundos descendentes e chegar na conclusão que o ativo está numa tendência de alta ou de baixa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você tem que olhar pelo menos no diário, no semanal, no mensal, e aí sim você vai identificar uma maré, um ciclo mais duradouro que você vai conseguir tirar mais proveito. Entendeu? Então acho que dessa forma aqui é muito simples você comparar sempre os ciclos do mercado com as marés. E toda vez que você for na praia agora, observe agora como é que funciona essa questão da maré cheia e da maré baixa. E me diga aí se você já reparou isso. E você vai identificar as marés, se estão enchentes ou vazantes, sem precisar clicar lá no Google para saber se está acontecendo o ciclo de maré cheia ou de maré baixa, porque agora você já é um trader da maré, só olhar para a areia. E você agora também vai olhar para o gráfico de uma forma diferente, procurando sempre identificar os topos e os fundos para saber se estamos em uma tendência de alta ou de baixa. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, o link vai estar aqui embaixo para o Meet. É um curso completo. Lá você vai ter aulas como essa e mais ainda. Então, pode se deleitar lá. Clica aqui embaixo no link. Se você não está inscrito, se inscreva. Venha fazer parte dessa família do canal que só está crescendo. Preciso de você para me ajudar a crescer. Deixe seu like aí e vamos para cima. Até o próximo vídeo. Um abraço.